Excelentíssimo presidente, nobres companheiros vereadores, cumprimentar os funcionários aqui da Câmara, a Polícia Militar aqui presente, munícipes aqui presentes, obrigado pelo chamamento, pela sua presença aqui hoje, Câmara lotada, muito bom, que bom se fosse sempre assim, a população participando das sessões, sabendo dos trâmites do que acontece aqui nessa Casa de Leis. Cumprimentar a todos da Rádio Continental FM que nos ouvem de suas casas. E assim, inicio a minha fala e sei que vou ser bombardeado por, como fui na última sessão, vou ser bombardeado por praticamente todos os vereadores, porque o projeto e a proposição que eu estou colocando aqui, ela mexe no bolso de cada vereador, inclusive no meu, né? E assim, em relação ao que o vereador presidente falou, comparando os gastos do Executivo e os gastos da Câmara de Vereadores, não tem nem comparação dos gastos que são tidos na Prefeitura Municipal, que tem mais de 200 funcionários, e todos empregados em várias secretarias, inclusive no gabinete da prefeita, como foi citado ali, assessores jurídicos, é o salário da prefeita, do vice-prefeito e advogados dentro do setor que recebe através dos recursos gastos com o gabinete. Agora, a minha proposição e a minha indicação, ela foi em relação aos gastos aqui da Câmara Municipal. Porque eu vivi na outra gestão passada e nós fizemos uma economia e que deu resultado para a população de Guarantã do Norte. Uma devolução, né, de recursos aí, que comprou aquela ambulância, quem não lembra da ambulância que foi comprada, das 3 carretas agrícolas, que ajudou na silagem do produtor rural, a abertura das ruas do bairro Aeroporto, foi devolvido recursos para custear, para pagar. Foi ampliada o CAPS, Centro de Recuperação, né, dos deficientes, ali próximo à praça. E recursos também na agricultura, quem não se lembra do projeto Balde Cheio, também muito importante. E também recursos para o Hospital Municipal, se eu não me engano, na compra de camas e colchões que precisavam, ar-condicionados. Na pediatria também, recurso foi investido naquele setor, né? Então, eu faço um comparativo em relação às devoluções agora, baseado em números. Em 2009, nós tínhamos, né, era feita uma devolução, tinha um repasse de 1.440.000 e foi devolvido naquela gestão 178.127. Em 2015, foi feito um repasse para a Câmara de 2.774.000, né, e houve uma restituição, uma devolução de apenas 33.780. Como que naquela gestão, que nós tínhamos praticamente a metade, quase a metade dos recursos devolvidos, se devolvia mais, e hoje que tem quase o dobro se devolve menos. É isso que eu não concordo. Naquela época, por mês, se devolvia aproximadamente R$15.000. Hoje, 2015, né, 2009, se devolvia aproximadamente R$15.000 da Câmara. Hoje se devolve aproximadamente, em 2015, o ano de 2015, foi devolvido 2.700. Somente 2.700. Então, existe uma disparidade muito grande. E aí onde eu entro e cito a questão do uso abusivo do dinheiro público em relação aos gastos com diária de viagem, né? Eu citei eu como exemplo. Eu peguei 3 diárias aqui, inclusive a minha luta, senhor Dedé, senhor presidente, Vossa Excelência falou sobre a questão salarial do vereador. A minha questão e o meu pedido aqui, o meu requerimento, ele é baseado na extinção da AVI, que foi criada na gestão do vereador Zilmar, correto? Né, e aprovado por todos os vereadores, em um momento que não se falava de crise, correto? E aí foi-se aprovado. Porém, o meu pedido é para extinção dessa AVI e para redução do valor das diárias de viagem, que era antes aproximadamente R$300, subiu para 540. Sendo que, por exemplo, a diária da prefeita é apenas 340. Então, existe uma disparidade de valores. Entendeu? É isso que eu estou questionando. A nossa Casa de Leis,
que eu quero que nós, vereadores, nós precisamos fazer uma economia e ajudar o nosso município no que nós pudermos nesse momento de crise que está passando todo o Brasil, principalmente na área da saúde. E Sandra, prefeito, o primeiro passo foi dado, aprovamos aqui hoje, agradeço a indicação aprovada pelos vereadores, estarei agora encaminhando uma lei que vai garantir, Sandra, que todo o recurso devolvido, a lei de verba carimbada, nós vamos elaborar, eu vou estar apresentando aqui para esse legislativo, para que todo o recurso, senhor presidente, que for devolvido, seja direcionado exclusivamente para a compra de medicamentos no hospital municipal, principalmente, né, doutor Paulo, em relação na emergência, na urgência e emergência, que é o setor de pronto atendimento do hospital. O primeiro passo foi dado, o segundo eu vou estar colocando em pauta, e depois o terceiro em relação da legalidade da devolução e de que forma vai ser colocado. Então, agradeço desde já o apoio dos demais vereadores aprovando essa indicação. Em relação aos, que nem eu coloquei, vereador, de 4 em 4 anos ele tem um reajuste salarial. E essa Câmara aqui, ela vai fazer um reajuste agora no final desse mandato, de 4 anos. Correto, senhor presidente? Nós que vamos votar, não é isso? O reajuste de acordo com a inflação, né, baseado no salário de um deputado estadual, entendeu? E que eu acredito, senhor presidente, que vai subir aí para 6.000, 6.500, eu acredito, para a próxima legislatura que vai vir o ano que vem. E eu acredito, nós não tínhamos a VI, né, que foi criada na gestão do vereador Gilmar, que no meu ponto de vista, hoje, 4.500 eu sobrevivo tranquilo, eu poderia devolver esses R$2.000 da AVI sem problema, como é o caso de todos os vereadores. Em relação ao uso abusivo de diárias, cito eu como exemplo, eu utilizei 3 diárias, deu 1.620, fui para Cuiabá e gastei aproximadamente R$400. Ou seja, me sobrou mais de R$1.000 por mês. Agora você multiplica isso por 9. Se cada vereador viajar pelo menos uma vez por semana, 9 vereadores, o montante que vai dar. Inclusive, a vereadora Zélia já solicitou, dessa Casa de Leis, né, secretário, que seja passados os gastos de cada vereador no ano de 2015, gastos com diária. E também, inclusive, né, vídeos, né, que a prefeita solicitou, os pedidos dos vídeos, que até agora, né, Sandra, não foram repassados aí para a Prefeitura Municipal, vídeos, inclusive, que eu acredito que comprometa o vereador Érico nas falas dele no passado. Então, é muito importante a população saber. O que eu quero? Hoje, com esse repasse de 204 mil, nós podemos sim fazer uma economia e devolver recursos e ajudar na compra de medicamento agora no Hospital Municipal. Então, eu cito assim, eu falo inclusive na última sessão, eu fui muito bombardeado, taxado como mentiroso, né? Quando o vereador Érico fala que este ano o orçamento é de 72.600.000, o vereador Érico falta com a verdade, com toda a verdade, e por quê? Ele coloca o orçamento da Câmara, inclusive, dentro desse bolo, ele coloca o orçamento do Previguar dentro desse bolo, e também todos os convênios em obras que vêm para o município, nesse montante. Então, no meu ponto de vista, ele tenta ludibriar a população de Guarantã do Norte, falando em má gestão, que está tendo irregularidades, mas não prova nada. As denúncias que foram colocadas pelo vereador foram arquivadas pelo Tribunal de Contas, inocentando a prefeita. Né? Inclusive de superfaturamento de medicamento, de contratação irregular em relação ao CIP, foi arquivado. Entendeu? Então, o que está acontecendo aqui? Vocês repararam no início da sessão, né, baixar a comissão, reprovar, está sendo insensato alguns vereadores aqui que têm o interesse de ir para o impasse político para estar na situação, né, o próximo ano. Então, existe esse interesse pessoal, infelizmente, quem perde é a população. Porque se nós se uníssemos aqui e parássemos de brigar, nós conseguiríamos aí muitos recursos, talvez, com nossos deputados, um alinhamento de um trabalho mais produtivo para o município de Guarantã do Norte. É isso que eu penso, é isso que eu gostaria de falar aqui.
né, falar aqui, antes de finalizar, falar aqui que nós tivemos esse final de semana na Linha Fogo, parabenizar o Celso Henrique e todos daquela comunidade da Linha Fogo pelo belíssimo evento. Estive lá com a sonorização, ajudando mais uma vez o Hospital do Câncer do Mato Grosso, que atende muita população de Guarantã do Norte, parabéns. E nesse final de semana estarei aí na comunidade, ali na Aliança, com a sonorização, fazendo o festival da música caipira, né? Então, eu gostaria aqui de finalizar a minha fala, senhor presidente, porque essa luta em relação a devoluções dessa Câmara, ela não acabou, não. Eu quero resultados, prefeita, e quero o seu apoio para nós estarmos prestando conta dos recursos que forem devolvidos. E eu mostrei números que pode ser devolvido, sim. No mínimo 50 mil, até 70, bem enxugado, até 100 mil reais por mês, eu acredito. Que ajudaria e muito, né, doutor Paulo? Na compra de medicamentos do hospital. Essa é minha luta, cortar na carne aqui dos vereadores, né? Eu estou sendo bem razoável, vereadores. Por quê? Porque quando eu falo de baixar a AVI, a verba de diária, eu estou pedindo para baixar de 540 para igualar com a da prefeita, de 340. Sendo que um professor, ele viaja com uma diária de apenas 150 reais. Olha o comparativo. Você entendeu? Então existe uma injustiça. Existe uma injustiça em relação a esses valores, ao comparativo, né? Então, eu defendo aí a redução, estou sendo, eu acredito, até razoável, sensato e honesto com todos os vereadores. Não vamos desestruturar a Câmara de Vereadores com essa diária, né? Agora, a extinção da AVI é fundamental, é uma economia de aproximadamente 20 mil reais todo mês, que poderia ser destinado na compra de medicamento, ajudando aquelas pessoas que mais precisam em nosso município, que muitas vezes caem numa doença. E, senhores vereadores, eu digo o seguinte aqui, nós estamos aqui, e eu sei que nós vamos passar, vereador Érico, pelo julgamento, não só aqui na terra, do Tribunal de Contas, mas pelo julgamento do Senhor nosso, lá do céu. Nós vamos ter que prestar conta um dia, tá? Então, pensam bem nessa devolução de recursos aí que vai ser feita. Gostaria de ler um texto aqui para finalizar, de Elisa Lucinda, que se chama Só de Sacanagem. Meu coração está a pulos, quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidam de dinheiro, do nosso dinheiro que é reservado duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e de seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não aguento mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venham a quebrar nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples do meu pai, da minha mãe, meu avô, e junto com eles os que procederam. Não roubarás, devolva o lápis do coleguinha, esse apontador não é seu, minha filha. E ao invés disso, tanta coisa nojenta e turpe tenho tido que escutar. Até abre as corpas preventiva, coisa da qual nunca tinha visto falar, e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora vou sacanear. Mais honesto ainda eu vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixe de ser bobo, desde Cabral aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não, eu, meu irmão, meu filho, meus amigos, vamos pagar a limpo a quem a gente deve e receber a limpo do nosso freguês. Com o tempo,
a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde os primeiros homens que vieram de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, é imortal, ouviram? Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, dá para mudar o final. Muito obrigado.